mulher é mãe, então ela vai apresentar mais atestado, vai ser mais ausente, menos entregue no trabalho do que o homem que tem um filho de 6 meses. Isso ficou pendurado, literalmente. E quando você mamava e começou a sair sangue do meu peito. Quando você é uma mãe que não está casada, tudo sobra muito mais pra mulher. Olá, meu nome é Tatiane, eu tenho 40 anos. Eu me tornei mãe na adolescência, aos 17 anos de idade. E o que eu senti quando eu descobri que eu me tornaria mãe foi um misto de medo com felicidade. Medo pelo óbvio, pela pouca idade, pelos desafios que a maternidade traz consigo. E felicidade porque eu desejei ser mãe. É isso mesmo, parece loucura. Eu engravidei em janeiro de 2003 e na virada daquele ano de dezembro para janeiro eu pedi para ser mãe. Eu olhei para o céu, para os fogos e pedi que naquele ano ele me trouxesse um bebê. E assim aconteceu, muito mais rápido do que eu esperava, inclusive. Cada um acredita no que quer, tem a sua crença, mas eu já vinha tendo sonhos com a minha bebê. Eu acreditava que de alguma forma ela estava perto de mim para vir para encarnar nesse mundo. Eu acho que ela tinha que vir desse relacionamento e nessa época da minha vida. E quando ela nasceu, após passar por uma consulta, uma coisa que eu acho super interessante e marcante falar é que a médica no final da consulta falou assim: mãezinha, agora eu quero conversar com você. Não é porque você se tornou mãe que você tem que abdicar dos seus sonhos, de plano de carreira pela maternidade. Muito pelo contrário. Agora é que você tem que ir atrás dos seus sonhos, seus objetivos, porque é tudo por você e por ela. Tudo que você conquistar vai ser por ela também e vai ser o melhor para ela. E apesar de não ser uma pessoa íntima da minha vida ou muito mais velha do que eu tinha 17 anos, ela devia ter uns 30 anos de idade, foi como se fosse de uma irmã mais velha e não maternal o que eu ouvi. Mas foram palavras de tanto carinho e tão acolhedoras, e eu pensei, realmente, não é porque eu me tornei mãe que eu tenho que ser adular e a mãe, apenas a mãe. Eu tenho que ir atrás, não parar de estudar, atrás dos meus objetivos, dos meus sonhos, das minhas conquistas, porque vai ser por mim e por ela. E em toda a minha vida, acho que isso foi tão marcante, entrou de uma forma tão penetrante na minha mente, que realmente todo trabalho que eu achava que eu era merecedora de uma coisa melhor, eu trocava e pensava nela em primeiro lugar. Tudo que eu estudei, eu pensava que seria o melhor para ela. Até quando eu fui entrar na faculdade, ela com 11 anos de idade, foi tardiamente inclusive, porque antes disso eu fiz cursos técnicos, eu sentei com ela para conversar: filha, vai ser o melhor para você. A mãe vai ficar um pouco ausente, vai trabalhar, estudar e chegar mais tarde, mas vai ser para o seu futuro. Para que ela não sentisse um abandono por eu sair de casa muito cedo e chegar muito à noite. E assim tem sido na minha vida. Eu acho que a maternidade, para cada mulher, ela bate de uma forma. Para mim, ela bateu da forma mais transformadora possível, de maturidade, apesar de eu ter 17 anos, mas a maturidade que ela trouxe, a capa maternal, a capa de mãe que eu quis vestir e me tornar com ela, eu acho que me impulsionou para tudo que eu conquistei na minha vida e tudo que eu continuo conquistando, porque ainda hoje, mesmo ela com 22 anos, eu penso, tudo de melhor que eu conseguir para mim vai ser para ela. Estamos aqui com a Tatiane, minha mãe. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o tema maternidade. Eu acho que ninguém melhor do que eu para te entrevistar e até para ouvir um pouco essa versão com mais detalhes da maternidade, né? Fazendo perguntas, sendo mesmo esse bate-bola. Então, muito bom te ter aqui. Ai, também. Nunca imaginei. Amei muito. Participar de um trabalho seu. Começando aqui com uma pergunta de: como foi pra você descobrir que seria mãe? Assim, a gente já teve essa conversa, né? Eu sei um pouco, mas qual foi o sentimento? Na entrevista ali do início você fala que foi um misto de medo com felicidade, mas vamos mais fundo, né? Eu acho que esses dois sentimentos definem bem. Foi sim um misto de medo com felicidade, porque é loucura dizer isso e totalmente incoerente uma adolescente de 17 anos querer ser mãe. Mas eu queria ser mãe naquela fase da minha vida. Eu queria muito, mesmo parecendo uma imprudência, uma loucura hoje em dia. E eu lembro que quando ela falou do positivo, eu tava com seu pai do lado
E eu parei assim no telefone. Deu um cri, cri, cri. Então o medo bateu forte, mas eu falei, no mesmo instante assim, eu já falei, nossa, que delícia! Ai, que gostoso que venha com saúde! Ai, que desejada que você é, filho, filha! Então foram os dois sentimentos que me deu, medo e felicidade. E agora falando um pouco sobre você, assim, o que você sente que mudou na sua rotina depois da descoberta e depois de fato ser mãe, né, de estar ali comigo nos braços? Você sente falta de alguma coisa que você fazia, que você tinha como hobby, rotina antes da maternidade? É que fazem 2 décadas já, mas... A primeira coisa que mudou foi a liberdade, porque eu nunca consegui ser uma mãe de sair, ir pra casa de amigas, pra balada, tudo que uma menina de 18 anos faz, sem ter peso na consciência. E a sua avó também não ficava pra eu sair dessa forma. A primeira dificuldade foi a privação do sono, da maternidade em si falando. A segunda dificuldade foi a amamentação, porque o bico do meu peito ficou pendurado, literalmente. E quando você mamava e começou a sair sangue do meu peito. Eu chorava de dor. Naquela época, um médico orientou a colocar banana, porque banana é cicatrizante. Então, a colocar a banana e deixar agir. E a banana ardia muito no meu peito. E aí eu colocava a banana e ficava o dia inteiro com o peito de fora, pra banana cicatrizar. E aí eu dava o outro peito que não tava cortado, enquanto o com corte cicatrizava. Eu não romantizo maternidade, eu não romantizo a amamentação também. Eu, enquanto adolescente, dormia o horário que queria, era final de semana, não tinha escola. Eu acordava às 9, 10 da manhã, não tinha o porquê estar acordada muito de madrugada, mais cedo, né? Então eu acho que foram os pontapés iniciais de desafios que eu tive. E algum momento específico que te marcou muito ali do início, ao longo da maternidade, assim, algo bom, ruim, ou apenas que te marcou, que, enfim... Mas eu acho que o que foi desafiador pra mim, assim, que foi negativo, foi quando você nasceu, o seu pai marcou de ir até em casa pra gente ir no cartório te registrar e ele não foi. E ele começou meio que a fugir, assim, da situação, a fugir da responsabilidade de ser pai. Então foi um dia que eu chorei muito, que eu fiquei muito mal, ele não atendia telefone, ele meio que escapou, assim, da responsabilidade. Quando você é uma mãe que não está casada, tudo sobra muito mais pra mulher. Porque às noites, se o filho ficar doente, 11 da noite, que a criança tem febre, é sempre com a mulher. E o pai tá na casa dele, né? Eu namorava o seu pai e eu não queria casar porque eu estava grávida. Eu nunca gostei disso, assim, nunca, né? Eu era uma menina, apesar de querer ser mãe e tudo mais, mas eu falei, não, mas eu não quero casar. Então, assim, o seu pai, nós éramos namorados, eu descobri a gravidez, nós não casamos por isso, então ele vinha, visitava, fazia a vez dele de pai com você e ia embora pra casa dele. O cuidado diário com a mãe, mesmo que ele viesse te visitar 3, 4 vezes na semana, de 7 dias na semana, de 24 horas no dia, o banho, troca de fralda, era comigo, Sim. Era em casa, era comigo com a sua avó, né? Já que ele não morava junto. Então, nesse ponto o problema é mais suave, né? Algumas entrevistas, elas rotulam muito, né? Se a mulher é mãe, então ela vai apresentar mais atestado, vai ser mais ausente, menos entregue no trabalho do que o homem que tem um filho de 6 meses. Então, se o homem tem um filho de 6 meses, tudo bem, acho que a gente pode contratar, porque sobra o quê? Quase tudo pra mulher. Falando dessa questão, você sente que na sociedade, perante o olhar dos outros, né? Algo diferente após se tornar mãe, no ciclo da família, dos amigos, como é que foi? Você sente que as pessoas se aproximaram, se afastaram, que você perdeu, que você ganhou? Como é que foi isso? Eu acho que sim, alguns amigos, como eu não podia sair o tempo todo, algumas mães de amigas viram como se assim, nossa, ela tá grávida com 17 anos, assim, ela vai fazer você ficar grávida também. Tiveram algumas pessoas que se afastaram porque você não estava disponível como antes, a todo momento para sair, para ir e vir.
e algumas por pensar que eu poderia ser um exemplo negativo para filha de 17, né? Agora vamos falar um pouquinho mais da Tatiane, assim, né? Coisas que fazem mais parte de você mesmo, ali conciliando com a vida de maternidade. Como foi para você a questão de carreira, vida acadêmica ali, se formar para uma profissão, sendo mãe, né? Então ali mantendo isso levando isso junto com a maternidade. Não somos de uma família estruturada financeiramente, né? Onde eu não vim de uma mãe que eu já tinha uma casa própria. Eu tenho que batalhar a minha casa própria. Eu tenho que batalhar o meu futuro, o que eu quero adquirir, deixar pra você. Eu precisei começar por algum lugar. Como eu disse, eu adiei o plano da faculdade, né? Fiz a faculdade, mas cursei mais pra frente. Então, eu pensava assim, eu preciso iniciar por um curso técnico. Então, foi um meio que eu vi de me estruturar, assim. De se eu estudei, tô ganhando melhor, eu consigo dar as coisas, né? Pra minha filha, custear minha filha, educação da minha filha, para pagar a escola particular, plano de saúde, que foi um plano que você teve desde 3 dias de vida, saiu da maternidade, o corretor foi em casa, fez o plano de saúde, pronto. Tem o plano de saúde para se precisar médico, consulta e tudo mais, tem onde ser atendida. Então, eu não consigo imaginar e pensar na minha vida sem você. Eu não consigo, eu acho que é mais da metade da minha vida sendo mãe, tendo você nela. Então eu não consigo imaginar. Às vezes eu penso assim, será que eu teria casado antes? Como eu me vejo? Eu não me vejo sem você, mas às vezes eu tento imaginar que eu poderia ter casado, ter cursado antes a faculdade, ter casado, ter viajado mais. Mas eu ensino, né? Então não é uma coisa palpável. Eu acho assim que pra mim é muito fácil falar da minha maternidade, apesar de ser bombástica, né? Porque até nos dias de hoje você fala, nossa, engravidou aos 17 anos, nossa, que jovem, e é mesmo jovem, e é mesmo imatura, e é mesmo uma pessoa que tem muito pra viver, pra poder pensar em se tornar mãe. Tanto que hoje em dia as mulheres têm se tornado mães muito mais velhas do que antigamente, porque as pessoas pensam primeiro em carreira, em plano de carreira, pensam em si, né? Se estabilizar para poder vir casamento, filhos, ou às vezes até maternidade solo, por opção mesmo que não veio casamento. Então, é muito fácil para mim falar da maternidade, para eu falar da maternidade. Não é um tabu, eu acho que é o que você falou. Perto de muitas realidades, a minha maternidade foi privilegiada. Eu tive os meus desafios, as minhas instabilidades financeiras, né, dentro da família. Quando você veio foi uma bomba, sim, nesse sentido. Mas mesmo com tudo isso, eu acho que eu fui muito privilegiada. Então foi muito fácil maternar, né? Ser sua mãe. Foi muito fácil, felizmente. Então foi muito fácil falar aqui, porque não teve nada de tanto impacto fora a idade e as coisas clichês e triviais que eu perdi de uma menina de 17 anos, né? Além da liberdade, né? Falando dela. E com a história da Tatiane, a gente percebe que nenhuma trajetória é igual, mas muitas se parecem, porque mesmo sendo única, ela representa muitas outras mulheres ao nosso redor. E mesmo que a gente não conheça cada uma dessas histórias, elas existem e resistem.